Oi, gente. Hoje vamos estar na terceira parte do primeiro capítulo do livro Evite a Armadilha da Ofensa de Kenneth Hagin. E vamos iniciar com o subtítulo Veja os outros à luz de Cristo. A ordem para perdoar os outros e esquecer as ofensas não é um conceito impossível ou uma teoria inventada pelos ministros apenas para tirar o sossego das pessoas. Certamente, alguns pregadores são culpados, às vezes por pegarem um ou dois versículos fora do contexto, a fim de embasar suas próprias ideias e convicções. Entretanto, você pode ver que a necessidade de perdoar as outras pessoas e esquecer as ofensas é uma verdade estabelecida. Uma história muito conhecida em Mateus 18 corrobora ainda mais para esse importante fato. Mateus capítulo 18, do verso 23 ao 35, na versão NVI. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhes implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O versículo 33 dessa passagem é a chave. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? O rei havia perdoado ao homem de uma impossível e imensurável dívida, porém ele ordenou aos seus conservos que lhe pagasse uma pequena quantia em comparação ao que ele próprio devia ao rei. Percebe a ironia nesta parábola? O rei havia perdoado a enorme dívida de seu servo. No entanto, este que foi perdoado tornou-se impiedoso ao tentar receber o pagamento de seu conservo que lhe devia, cujo valor equivalia a apenas uma fração de que ele teria de pagar ao monarca. Deus concedeu a cada um de nós o perdão de uma dívida impossível. Portanto, Jesus deseja que saibamos o seguinte: independentemente do que os outros nos fizeram, ou do tamanho da dívida ou ofensa, devemos desculpá-los, assim como o Pai desculpou-nos. É simples assim. Se caminharmos na fé no Senhor, aquela sobre a qual o Salvador falou em Marcos 11, 23 e 24, teremos de andar em seu amor. Em outras palavras, se usarmos a fé no Altíssimo como Jesus fez quando amaldiçoou a figueira, precisaremos perdoar como Deus perdoa. Subtítulo: Como Deus perdoa. De que forma o Todo-Poderoso concede o perdão? A palavra declara que Deus amou a humanidade de tal forma que deu seu Filho. Assim, por intermédio dele, somos completamente isentos da dívida do pecado, a qual não poderíamos recompensar. O Altíssimo enviou nossas transgressões a Cristo e tornou-nos nova criatura nele. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim como filhos de Deus, se nos esquecemos e pecamos, o Pai absolve-nos da culpa.
quando lhe pedimos perdão e limpa-nos de toda iniquidade. 1 João capítulo 1, verso 9. Isso quer dizer que o Senhor colocou-nos em uma posição justa com Ele, como se nunca tivéssemos cometido um erro. Uma vez que o Criador nos tenha perdoado, a Bíblia diz que Ele nunca mais se lembra de nosso pecado. Isaías 43, verso 25. Ele não olha para nós à luz dos nossos erros. Pelo contrário, o Todo-Poderoso nos vê à luz de Cristo, de quem somos nele. O Pai Celeste não exigiria algo de nós, seus filhos, que ele próprio não estivesse disposto a fazer. Por exemplo, a orientação divina é que devemos amar como o Senhor ama e perdoar da mesma forma que ele perdoa. Como vemos nas Escrituras, o Altíssimo ama profundamente e perdoa sem pedir nada em troca. Um bom líder nunca pedirá àquele debaixo de sua liderança que façam algo que ele próprio não faria ou não estaria disposto a realizar. No ministério aqui em Tulsa, nossos empregados e voluntários trabalham arduamente e minha esposa, Linete, e eu trabalhamos bastante também. Desde que esse ministério começou, tenho feito um pouco de tudo. Sou motorista e jardineiro, cuido da decoração, instalo as placas de reboco e organizo a grade curricular da escola bíblica. Hoje, administro um ministério internacional e pastoreio uma grande congregação local. Linete e eu trabalhamos muitas horas fazendo visitas em hospitais, dando aconselhamento conjugal e realizando o que mais for preciso em favor do ministério, do reino de Deus e das pessoas. Essa é a razão pela qual pedimos àqueles sob nossa liderança que façam o mesmo. Semelhantemente, o Altíssimo seria injusto ao nos pedir que perdoássemos aos outros se ele também não estivesse disposto a conceder o perdão. Independentemente da ofensa, no entanto, pelo fato de Deus ser justo, ele não só nos pede que perdoemos, como também nos capacita para tal feito. Subtítulo: Perdoar e esquecer? Isso realmente está na Bíblia? Ao longo dos anos, tenho ouvido muitas pessoas dizerem: sei que a Bíblia diz ser nosso dever perdoar e eu perdoo fulano, tudo bem. Todavia, nunca vou esquecer o que ele me fez. Se com frequência você se lembra de algum mal que uma pessoa fez a você, ainda não lhe perdoou. Lembrar-se da transgressão ou da ofensa de alguém não é conceder-lhe perdão. Ao desculpar quem errou, você deve realmente perdoar. Marcos 11, 25. Como mandam as Escrituras. Em outras palavras, é preciso esquecer-se dos erros alheios. Não estou afirmando que ao liberar perdão a alguém, a ofensa que ele lhe causou será completamente apagada de sua memória. Estou dizendo o seguinte: quando os pensamentos retornarem à sua mente com relação à ofensa dessa pessoa, você escolherá por não se estender nesses pensamentos negativos. Não meditará, nem passará a noite relembrando o que ela fez de errado. Você resistirá a essas ideias errôneas da mesma forma que faria com qualquer outro tipo de tentação, por vontade própria e pela fé. Muitos de nós temos estudado a respeito da fé há tanto tempo que deveríamos estar familiarizados com o processo de crer nas promessas divinas com o nosso coração e confessá-las com a nossa boca. Romanos capítulo 10, verso 10. No entanto, temos gastado algum tempo meditando nos versículos bíblicos a respeito do amor e do perdão. Se guardarmos a palavra de Deus em nosso coração com relação à sua misericórdia e então nós a recitarmos quando formos tentados a nos ofendermos, não teremos qualquer dificuldade de liberar o perdão. Isso significa que perdoaremos e esqueceremos, deixando a ofensa sair por completo. Ao mencionar o assunto sobre o perdão e o esquecimento, alguns protestarão de imediato. Sim, mas você não sabe o que aquela pessoa fez. Não tenho a mínima ideia do que estou passando. Não preciso saber os detalhes da ofensa antes de poder apontar uma pessoa que está ferindo a palavra de Deus e o amor do nosso bondoso Pai. Em todas as circunstâncias, devemos perguntar a nós mesmos o que a Bíblia declara sobre isso. E o que diz o amor?
Paramos por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.